Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 21 de fevereiro de 2022, a reflexão do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no processo da nossa formação de cristãos, de homens e mulheres, os discípulos, como eles, foram instruídos no modo de ser, característico de quem aderiu ao reino, como nós, assim, aderimos ao reino a partir do nosso batismo. Com os discípulos, vemos que Jesus ensinou-os a serem solidários, a cultivar a união fraterna, a estarem sempre juntos para servir. Não tinham sido organizados a partir de critérios humanos de superioridade ou inferioridade, pois entre eles devia reinar a igualdade. As lições do Mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Jesus resume numa frase um princípio de ação que deveria nortear a vida dos discípulos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Esta era sua pauta de ação. Ele se apresentava como servo e sua vida definia-se como serviço a todos, sem distinção. Ele nunca esteve em busca de grandezas, muito menos reduziu os discípulos à condição de escravos seus. Vivemos dias de muita insegurança e decepções com respeito ao comportamento das pessoas. É muito bom hoje, talvez muito influenciados pelo caminho, pelo meio de comunicação social em geral, de percebermos a vontade incontestável de pessoas que querem crescer socialmente, subirem na vida, mas não no sentido espiritual, e sim material, para se tornarem celebridades. A busca de glória, fama e cargo. Tudo isso, porém, só se pode satisfazer plenamente quando for estruturado na sua raiz, pelo que é bom, pelo que é honesto, alicerçado em Deus. No Evangelho de Marcos de hoje, que acabamos de ouvir, Jesus adverte os apóstolos que se discutiam entre si qual deles seria o maior, qual deles comandaria tudo após a partida do Mestre. E Jesus lhes diz: se algum de vocês quer ser o maior, seja o menor, seja o último, seja aquele que serve.
E quando nos atentamos às palavras de Jesus e procuramos segui-las, colocando-as em prática na nossa vida, descobrimos que servir é mesmo melhor que ser servido. A doação sincera, seja ela material na forma de presente ou seja espiritual na forma de gestos ou palavras de conselho, de companheirismo, realiza em nós o gosto da presença de nosso Deus, que nos criou principalmente para amarmos a todos como Ele nos ama. A realização pessoal verdadeira não é essa que faz das pessoas celebridades sociais, que com o tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza como verdadeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Os apóstolos tornaram-se verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Todos simples, sem estudo, nem preparo, foram chamados por Jesus e capacitados para o trabalho de divulgar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e atravessaram o mundo inteiro e são e serão até o fim dos tempos as verdadeiras celebridades, simples, sem arrogâncias e nunca esquecidas. Meu irmão, minha irmã, somos também chamados a sermos celebridades desde que a humildade, simplicidade, sem aspirações de grandezas, e peçamos ao Pai do céu que tire do seu coração, os ideais mundanos de glória, que nos coloquemos no verdadeiro caminho para ser glorificado por Ele, fazendo-nos servidor de todos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e a seus afazeres de hoje a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria e São João Batista, sempre.